Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, trazendo para vocês aqui mais uma vez no nosso canal da Teológica, uma dica de leitura aqui sensacional e bem diferente, até porque são uma das editoras que a gente precisa também dar uma vasculhada, porque a gente trabalha muito assim. Olhando para essa editora, a gente vê muito obras de linha arminiana, mas poucos detalhes a gente foge de assuntos diferentes dessa editora. Então, eu vim trazendo aqui essa obra sensacional para vocês. Que obra, assim, tem que tomar um certo cuidado, um certo detalhe, né? Olhar com muito critério, porque é uma obra que depende, assim, de uma visão um pouco cuidadosa na questão do Pentateuco no Antigo Testamento. Essa obra aqui, ó, A Salvação no Judaísmo do Segundo Templo. Essa obra aqui da editora Reflexão, tá? E o autor é o Leandro Formic. Tem várias obras também bem desenvolvidas, né? Ele é um autor muito renomado, tem muitas obras produzidas pela editora Reflexão. E daqui a pouco eu vou trazer também aqui o currículo dele. Antes, dá aquele like, aquela curtida do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ajude a gente a alavancar nossos vídeos nos grupos que você faz parte, seja no grupo do WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook, no grupo da sua igreja. E não esqueça de se inscrever, acione o sininho das notificações, você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo do nosso canal, tá bom? E segue a gente também no nosso Instagram, sempre novidades chegando lá no canal, ou seja, na nossa página do canal. Só seguir a gente lá, hora_teológica. Sempre tem algumas obras que a gente está postando lá, que não dá para postar aqui no canal, trazer aqui review, porque, como já disse, é uma enormidade de obras que está chegando aí, de promoção, e não dá para acompanhar. Vamos lá? Deixa eu trazer para vocês aqui, primeiramente, deixa eu ver aqui, o Leandro Formic, olha quem ele é. Ele é bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, graduando em Letras pela USP, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista, doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista. Tá? Essa obra aqui, irmãos, ela tem, deixa eu ver, 183 páginas, você contando aqui com a bibliografia e tudo mais, tá? Várias referências, até referências de obras que ainda não foram traduzidas, né, obras em inglês. Então você tem um acervo aqui, um conteúdo muito bom para quem quiser pesquisar, ou até essas obras possivelmente, quem sabe um dia, serem traduzidas. Vou baixar aqui a câmera para facilitar. Para quem gosta de trabalhar aqui, alguma coisa você vai ter um aperitivo. Alguém vai lembrar de Nova Perspectiva de Paulo por causa do Segundo Templo. Embora ele não vai aprofundar muito nisso. Ele vai tratar justamente da questão da eleição, no conceito judaico, tá? E o que essas obras ali, o que alguns manuscritos vão falar sobre a situação da aliança, né, do povo de Deus com o próprio Criador. Você tem aqui, ó, prefácio, introdução, a aliança com Israel e perspectivas diferentes. Bom, se estiver um pouquinho longe, só você dar um zoom na tela, tá bom? Vai ficar mais fácil para vocês observarem aqui o sumário. 1. A abordagem metodológica da formação do Pentateuco. 2. A eleição no Pentateuco. 3. O conceito de santidade. 4. Os 2 conceitos de aliança na literatura profética e extra-bíblica. 5. Os manuscritos do deserto da Judéia. Você tem aqui Palavras dos Luzeiros. Você tem aqui a Quarta Caverna de Qumran, né? 504, a regra aqui, né, da comunidade, no caso a primeira caverna. S, Quarta Caverna, deixa eu ver aqui, a Mixat Maser HaTorah. Deixa eu ver aqui, 6, História baseada na Escritura, o texto de José e Azenate. 7, Expansão da Escritura, o livro dos Jubileus. Então você sabe que está tratando de literaturas apócrifas, né? Ou extra-bíblicas. 8. História didática, o livro de Tobi. 9. Apocalipse. No caso, ele deve tratar aqui o que? Deve ser, no caso, Tobias, né? O 4º livro de Esdras. 10. Testamento, o Testamento de Moisés. 11. Literatura de Sabedoria, o livro de Baruque. 12. Orações e Salmos, o Salmo de Salomão.
13. História fictícia, Judite. Considerações finais, referências bibliográficas. Vamos ler aqui um trecho onde ele vai tratar da eleição do Pentateuco. Separei aqui a página 34. Isso aqui, irmãos. Ele vai também, assim, ele não crê, né? Ele não apoia, eu acho que não apoia, né? Não acho que não seja a visão dele. Mas como acadêmico, ele vai tratar aqui sobre a hipótese documental, né? No caso, a escrita, a literatura jovista, deuteronomista, sacerdotal. Ele vai apresentar tudo, num contexto até ele entender e conseguir desenvolver o pensamento dele. Aqui, ó. Falando sobre a eleição do Pentateuco. No Deuteronômio, a ação divina que estabeleceu a aliança vem pela primeira vez descrita como um ato de eleição. Deuteronômio 7:6. Com isto, se coloca em relevo que a graça divina, por meio da eleição, estabeleceu a relação de Israel com Deus mediante um pacto. Nas alianças anteriores, o elemento da eleição não aparece, mas está implícito, pois Deus só pode estabelecer um pacto-aliança com quem ele escolhe de antemão. Mas nesse texto de tradição deuteronomística, olha aqui, ela aparece como um elemento explícito da graça divina. Isso mostra que o pacto de Deus com Israel é uma forma de tornar evidente a escolha divina de um povo que era o menor de todos os povos. O verbo utilizado no texto hebraico de Deuteronômio 7:6 é barrar, cuja raiz é e tem o significado de escolher, eleger, selecionar, preferir, distinguir. Eu vou falar sobre isso. Designar. A raiz também é atestada no acadiano como beru, escolher. O verbo barrar está na forma cal perfeito, terceira pessoa masculino singular. Isso indica que essa ação é ativa e acabada. Ou seja, o sujeito, Elohim, Deus, escolheu Israel de uma forma que já está realizada, completada essa ação. Segundo Weinfeld, a ideia de eleição é ligada aqui com a ideia de segular, ou segula, né? Possessão especial, propriedade pessoal. Sikiltu, no acadiano, possessões privadas, que está enraizada na esfera política do Oriente Próximo. Segundo o autor, o soberano separa seu vassalo para dar a ele um status de SGLT, que significa peculium, propriedade especial. Entretanto, não foi alguma virtude que fez com que Israel fosse eleito por Deus e se tornasse uma propriedade especial dele. Pelo contrário, Israel foi escolhido simplesmente por causa do amor de Deus. Alguns pontos interessantes. Já vi em alguns locais ser ensinado, ser pregado, né, dizendo que por causa da obediência, por causa da reta conduta de Israel, que Deus aprove amar Israel e o escolheu. Como assim? Deus havia escolhido Israel quando Israel era um embrião ainda, né? Não havia nem sido se tornado nação ainda. Deus já havia planos para amar Israel antes de ser formado. Então já começa aqui a quebrar essa teoria. Outra coisa, Israel foi escolhido simplesmente por causa do amor de Deus. Graça, entende-se? Graça, né? Então, se a gente vai para a nova perspectiva, o que vai abordar graça e tudo mais, né? O autor daqui a pouco ele vai tocar naqueles assuntos, dar aquelas pinceladas, né? Para você pensar realmente se vai estar havendo graça ou a questão das leis de obediência para o povo ser realmente ser salvo. Qual é a visão disso? E aqui outro ponto interessante, quando eu falei aqui, ó, distinguir, né? A eleição tem a ver por distinguir Israel de outros povos, ou seja, até na própria Torá oral, ela vai enfatizar a questão de que o povo de Israel usa sim, ou se sustenta na obediência da lei, não para salvação, mas como uma distinção, uma identidade do povo de se distinguir, se diferenciar de outros povos. E aí aí entra de novo o debate da nova perspectiva. Tá? É muito interessante. Uma coisa vai puxando a outra, embora o autor ele não vai aprofundar muito em nova perspectiva, ele vai dialogar assim, ó, olha aqui, ó, James Dunn, nova perspectiva sobre Paulo, ele vai dialogar, mas ele não vai ficar só em função disso. Aqui vai tratar do livro dos Jubileus. Um autor também que é sensacional, né? O Charles
deixa eu ver o nome dele aqui, é o Charles Worth, né, que escreveu aquela obra Jesus dentro do judaísmo. Ele trata muito sobre a questão de hebraísmo, ele é erudito nisso, então ele vai dialogar junto com esse autor também para tratar sobre obras apócrifas. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. O livro dos Jubileus começa com um discurso de Deus dirigido a Moisés, no dia 16, terceiro mês do primeiro ano da saída dos israelitas do Egito, no qual Moisés é convidado a escalar o monte e ali receber as 2 tábuas de pedra contendo a lei. Em seguida, o anjo da presença toma a palavra, por ordem de Deus, e narra a história desde o início da criação até o momento preciso em que Moisés recebe a lei. Esse discurso para Host, né, no caso, a introdução dos livros apócrifos, é a obra que está citando aqui. Introdução aos livros apócrifos, pseudepígrafo, Antigo Testamento e aos manuscritos de Qumran. Isso aqui é da Paulus, tá, irmão? Isso aqui estou fazendo propaganda não, mas é interessante que está citando aqui uma obra que pode ser encontrada. O livro dos Jubileus traz um conteúdo teológico baseado em 5 temas principais: as tábuas celestiais, a eleição de Israel e a separação dos demais povos. Aqui, ó, distinção. Escatologia, né? E pecados para a morte e expiação dos pecados. Tudo isso aqui, a questão dos essênios, eles observavam isso. E a origem do mal. Diante disso, focaremos no tema da eleição de Israel, ou seja, verificaremos como o autor formula sua concepção de eleição e aliança direcionada para o povo de Israel. Em primeiro lugar, aparece no livro dos Jubileus as referências à aliança sinaítica, que servirá de base para a compreensão da eleição, da relação de Deus com o povo de Israel. Aqui, ó, Êxodo 24:12. Esta é a conta da divisão de dias da lei e o testemunho de observância anual de acordo com suas semanas, de anos e seus jubileus, durante todos os anos do mundo. Assim como o Senhor disse a Moisés no Monte Sinai, quando ele subiu para receber as tábuas da lei e o mandamento segundo a palavra do Senhor, como ele disse a ele: suba ao topo da montanha. Então, assim, vai ficar a questão aqui que o autor vai levantar dessa aliança. Então, o que os irmãos acham? É de fato a obediência à lei que faz com que Israel acreditasse a sua salvação, ou seja, se sustentasse a sua salvação, a sua eleição na obediência, observância à lei, ou, fora isso, somente por graça, pela fé que eles teriam salvo? Até porque, lembrando que Abraão, ele não era anterior à lei, e ele foi dito como justo, né, pelo fato de ter agradado a Deus pela sua fé, e não por obediência à lei, que a lei ainda não havia sido estabelecida. Então, que ponto vocês ficam na questão aqui da obediência à lei, ou que realmente o povo de Israel era salvo através da graça, como alguns proponentes da nova perspectiva de Paulo apontam? No caso, você tem o Sanders, você tem James Dunn, você tem Stendhal e por aí outros, tá bom? Deixa essa obra para vocês aqui, mais uma dica sensacional. Lembrando, não se aprofunda somente na questão da perspectiva, ele vai dialogar sim, mas é interessante para saber quais são os escritos e o que eles falam acerca da eleição do povo judeu. Amém? Vamos ficar aqui com essa obra aqui, mais uma dica para vocês: A Salvação do Judaísmo no Segundo Templo, do Leandro Formic, editora Reflexão. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.